Então, a gente estava falando aqui que postar por postar não resolve todos os nossos problemas, fazer legenda não resolve todos os nossos problemas, mas já ajuda. E as meninas estão compartilhando aqui quais as maiores dificuldades na hora de fazer um post. Tati falou que quer fazer a primeira chamada, Camille falou que é reter a atenção e engajamento. A gente retém a atenção quando a pessoa se identifica, né? Quando ela lê e se vê naquela situação ali que você está propondo. Estou falando em relação a serviços no geral, né? Serviços, infoprodutos. Produto físico tem lá suas peculiaridades. Vocês vão ver que os modelos de legenda que a gente vai ver hoje, eles são mais para prestadores de serviço, profissionais da área da saúde, infoprodutores, do que para produto físico em si. Dentro do Mães Digitais, vocês têm uma aula sobre produto físico, sobre como que a gente faz, né, para gerenciar um perfil de produtos físicos, o que realmente chama atenção. A gente vai vir com mais aulas no Mãe Taon, agora a gente vai passar a ter essas aulas semanais. Tem vários temas aí já em mente, eu vou fazer sempre votação para ver o que vocês preferem aí, o tema da semana, então vai rolar o tema da semana no meu perfil, e aí a gente finaliza sempre na sexta-feira com uma aula de aprofundamento do tema que rolou durante a semana, nos stories. E o que eu estava falando, gente? Sim, produtos físicos. E aí a gente vai ter algumas aulas aí de um aprofundamento maior na parte de produtos físicos, porque tem umas certas peculiaridades, é um mercado diferente, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas muda. Então, tenhamos em mente que o que a gente vai ver aqui hoje é mais focado para prestadores de serviço, social media, profissionais da área da saúde, lê-se aí nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, etc. E qualquer pessoa que preste psicólogo, terapeuta, enfim. E o que mais que eu tenho para falar para vocês? Infoprodutores, né? Pessoas que vendem infoprodutos, seja ele perpétuo ou lançamento. Tá? Então, serve aí para essa galera. Produto físico até dá para usar, mas não é bem o foco. Então, tenham isso em mente. Tá bom? Amanda falou que agora, no começo, definir quais conteúdos colocar no meu perfil de social media, colocar conteúdos informativos, mas sem entregar o ouro. Amanda, você pode entregar o ouro. Essa é a questão. Né? Eu dei uma aula do Mães Digitais nos meus stories, com material de apoio e tudo. E vou dar uma aula hoje, embora a maioria aqui seja do Mães Digitais, pelo que eu estou vendo, mas tem gente aqui que não é. E é uma aula que vai para dentro do curso e uma aula importante de dentro do curso. Só que ainda assim, é um assunto isolado que vai ajudar quem não faz parte do Mães Digitais, mas vocês que estão lá dentro sabem que o buraco é muito mais embaixo, tem muito mais coisa que aprender do que fazer legenda. E aí hoje eu entrego para vocês uma aula de legenda. Semana que vem eu posso entregar de qualquer outro tema aleatório, como atendimento ao cliente, e aí vai. Isso não vai solucionar, assim, completamente o problema de quem não se inscreveu, né? De quem não é aluna. Vai ajudar. Quem estiver caminhando, às vezes vai conseguir puxar aí os insights e continuar na caminhada. Mas, assim, não tenham medo de entregar o ouro, porque as pessoas ainda assim vão precisar de você, principalmente na prestação de serviço. Quem contrata uma social media é uma pessoa que não tem tempo, né? É uma pessoa que, por mais que ela veja as dicas ali, coloque em prática, ela não consegue colocar, assim, ter tração naquilo ali, porque ela tem mil e outras coisas para fazer. Ainda que a gente tenha conhecimento, se a gente está envolvido em qualquer outra atividade que não seja exclusivamente produzir conteúdo e fazer essa parte estratégica, cara, é muito difícil fazer tudo, né? Eu falo isso por mim, que agora atualmente eu faço tudo. Mas Eu
Eu não sei se eu posso. Será que eu posso falar ou é privado mesmo de falar? Pode Pode falar, compartilhar. pode falar. Então, eu aqui, deixa eu até abrir aqui, eu tô com uma cara de cansada, acabada, mas assim, eu me vi agora você falando isso. Porque, assim, meu Deus, eu tô tentando fazer tudo e para você ter ideia, até a questão de contratação, infelizmente a gente não pode fazer todas as coisas, né? Dá Mas, um contexto assim, para a gente do que você faz, Patrícia. ó, eu tenho loja, né? E eu também estou numa área que não tem nada a ver. Eu sou contadora, administradora, né? Gerencio a questão da empresa, né? Então eu estou à frente. Hoje eu trabalho há 14 anos nesse ramo. Hoje eu sou sócia da empresa, mas ao mesmo tempo também tem uma loja física que agora está iniciando o e-commerce. Mas a mão de obra em relação até essa questão da mídia social, né, social media, né, desculpa, eu sou um pouco por fora dessa situação, mas assim, em tudo eu me vejo nessa situação da necessidade, tanto em relação a uma questão empresarial, que na realidade, por ser uma empresa que não que não tenha necessidade de marketing. Hoje tudo, eu acho que não tem nenhuma área que não precise, mas vamos dizer assim, o público era muito diferente, mas que agora nesse momento viu a necessidade também de atuar dessa forma, né? Através de criar um Instagram, para você ter ideia. Não tem Instagram, na realidade, os clientes mesmo é outro, vamos dizer assim, os clientes, o público é diferente. E uma realidade diferente em relação à loja, que é a necessidade, né? Então, só que ao mesmo tempo a gente fica refém de vocês, sabe? Não, não, eu não digo vocês, eu digo assim, porque eu queria saber fazer tudo. Infelizmente, a minha maior dificuldade é o tempo. Ser mãe, né? Por isso que eu me inscrevi, segui, sei lá, entrei lá no grupo, mas eu não tive tempo nem de ver, mas ao mesmo tempo admirando. Cara, eu admiro isso. Tipo, ser mãe, essa questão, né, de mídia social, e eu sempre fui assim, eu digo antissocial. Mas eu vejo assim a necessidade e eu falo, poxa, infelizmente assim, eu queria de fato que pessoas assim comprometidas com isso, eu falo assim que a gente se fica na mão das pessoas, mas não é isso. É porque a gente precisa criar uma equipe, sabe? Então, primeiramente, na contratação nossa, em relação à minha pessoa, contratar uma pessoa de mídia social media, né? Eu sempre falo ao contrário, mas é a questão assim, cara, eles têm que ter essa certeza, não, vocês estão conosco, sabe? Sabe, vestir mesmo, e hoje em dia a gente vê tanto assim, as pessoas com interesse, vamos dizer, só querer receber, mas, sabe, a gente tem que ver essa credibilidade, esse sangue doado, sabe? Porque, assim, a gente tudo alcança através do esforço, né? E hoje, infelizmente, a gente não vê profissional, primeiro, capacitado. Aqui, eu estou fazendo uma coisa que contabilidade não tem nada a ver. Eu falei, ai, meu Deus, mas o pouco que eu escuto, eu falei, tipo, legenda. Eu falo, cara, eu sou maluca de estar ouvindo isso, sobre legenda, uma pessoa que não está com contexto. E, ao mesmo tempo, eu falo, cara, eu tenho milhões de coisas na minha cabeça, mas ser mãe é isso, né? É ter milhões de coisas na minha cabeça, na nossa cabeça. E eu falo, cara, eu ao mesmo tempo preciso ter uma pessoa, eu poderia falar, eu poderia pagar de fato uma pessoa para fazer isso. Como eu inclusive, uma das pessoas contratadas é para que tenham mais afinidade, né? Vamos dizer assim, tem mais umas qualidades em relação a esse ramo. Tem uma pessoa que está tentando, mas ao mesmo tempo eu não quero ser refém dela, entendeu? Ao mesmo tempo, eu não sei se eu estou errada, sabe? Natasha, desculpa, eu falo demais, Não, mas de repente a gente vai se ver mais vezes aí. Já acabei com seus minutos, né? Me não, perdoa, gente. imagina, deixa eu só Por isso que eu não complementar o queria que nem você abrir. falou, e é um bom ponto de vista para as meninas. Alguns pontos, assim, que é legal de prestar atenção, eu falo isso porque boa parte das meninas que estão aqui estão na formação de social media ou estão no caminho, mas uma coisa que você falou, assim, falar, o mercado está saturado, tem muita gente, não sei o que e tal. Cara, tem muita gente ruim, vamos falar o português bem claro. Tem muita gente ruim, tem muita gente que não está preparada para trabalhar,
E aí, eu não falo só no sentido de ser uma profissional completamente formada, porque é claro que a experiência vem com o tempo e a gente precisa ter clientes para pegar mais experiência, mas é o comprometimento com o trabalho, né? É entender que a gente vai realmente vestir a camisa dos nossos clientes, viver ali o dia a dia com eles, de qualquer coisa que a gente pegue, né, para a gente fazer com dedicação e fazer com responsabilidade, sempre buscando entregar o melhor e, enfim, aqueles diferenciais que eu já falei, bati na tecla inúmeras vezes para vocês. E foi o que a Camille falou. Todo mercado é assim, gente. Você fala, ai, não sei o que, sei lá, ser veterinário não dá dinheiro. Tem veterinário que é rico. Ah, ser fisioterapeuta não dá dinheiro. Tem fisioterapeuta que é rica. Então, assim, são os caminhos que você escolhe e a forma que você desempenha a sua profissão. E o que mais que eu ia falar? E com o que você falou na questão de, você quer saber... É legal a gente saber de pontos do processo, até mesmo para a gente, na posição de contratação, a gente saber avaliar o trabalho do outro, né? Eu não falo que você está errada, não, porque eu sou a pessoa que sei de tudo um pouco dentro do que eu faço. Não digo da parte de social media, porque eu trabalhei com isso, mas que nem... Eu não sou uma gestora de tráfego, mas enquanto o gestor está rodando tráfego na minha conta, eu estou olhando diariamente as campanhas, porque é dinheiro meu que está indo ali, né? Eu posso ter, por exemplo, a Tati que agenda os meus e-mails, mas eu vou lá dar uma conferida nos e-mails, porque eu sei a importância dos e-mails que vão ser disparados para todo mundo. Então, assim, claro que com o tempo a gente vai pegando mais confiança, mas eu acho importante a gente ter o mínimo de noção das áreas para a gente conseguir estar avaliando o trabalho dos profissionais que estão com a gente, né? Isso vale para quem vai aí na linha do social media, de trabalhar como social media, porque cedo ou tarde, quando a gente busca uma escala de trabalho, a gente vai precisar de equipe, né? E aí, normalmente, a gente começa por onde é o nosso ponto fraco, por aqui eu comecei pela designer, mas é claro que eu tenho que ter o mínimo de noção do que é um design legal e o que não é. Então, assim, eu não sou uma designer, mas eu consigo dar uma aula para as meninas de falar assim, gente, vamos analisar aqui o que não está legal nisso aqui. Olha, o alinhamento, a proporção. Então, é importante a gente saber, sim, em relação ao todo que está envolvido no nosso trabalho, e mesmo que o seu trabalho não tenha uma relação direta com marketing, você ter uma noção e estar tirando um tempinho para entender sobre isso é muito importante. Tá bom? E obrigada pela participação, eu acho que foi muito produtivo para as meninas também. Até para elas... Quem foi esperto aí já mapeou algumas questões que ela falou de clientes, né? Lu, eu sigo por uma ideia que eu preciso desenvolver. Se eu sempre gerenciei lojas físicas por anos, por que não fazer isso? De tudo que eu já vi, foi o que mais me identifiquei. Legal, Lu. Gente, bora entrar lá. Deu 20 minutinhos. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Meninas, imagina, Paty, acho que foi muito válido para todo mundo. Deixa eu compartilhar com vocês minha tela. Como eu falei, legendas. Gente, seguinte, agora só eu vou falar, depois eu vou abrir em alguns momentos para dúvidas. O que é importante vocês saberem aqui? Para isso aqui funcionar, essas são só algumas estruturas, tá? Inclusive, eu adicionei mais uma aqui, além da que a gente tem dentro do Mães Digitais, e que eu falei com vocês nos stories, vocês ganharam ali um bônusinho a mais. O que é importante vocês entenderem? Que isso aqui só funciona se a sua persona estiver bem mapeada. Isso é fato. Que isso aqui só funciona se todo aquele seu trabalho de mapeamento, aquele mapa mental que a gente viu, de saber as dores, os desejos, entender da persona,
que isso aqui vai funcionar. Senão você não vai, se você não souber as necessidades, os erros que a sua persona comete, as necessidades que ela tem, quais os problemas que ela enfrenta e tudo mais, cara, a gente não consegue desenvolver. Porque a legenda é só um ponto. A legenda é só depois que a gente já escolheu o tema do nosso post. É só um desenvolvimento, né? Mas o tema foi baseado no quê? Naquele mapa que a gente viu. Quem é a turma 5? 5? Já estou até perdida nas turmas. Quem é a turma 5 e quem fez o upgrade para a turma 5 tá com tudo muito mastigado. E aí eu pego a aluna que fez o upgrade da turma 4 para a turma 5 e não assistiu a aula. Porque vocês acham, não sei se vocês sabem disso, mas tanto eu quanto Tati, a gente tem acesso a cada clique que vocês dão dentro do curso. A cada aula que vocês assistem, o quanto vocês assistiram de cada aula. E a gente consegue puxar de aluna por aluna. Então, assim, recomendo que quem fez upgrade, quem está na turma 5, perca ali, não digo perder um tempo, mas invista seu tempo no módulo de desenho de estratégia e no módulo de mapeamento de produção de conteúdo. Essa aula aqui, ela está ali dentro, na parte de construção de um post. Eu agora vou dar uma aprofundada nela, né? Porque eu fiz ela dentro de uma aula, mas eu não aprofundei tanto, eu dei uma passada mais rápida, agora a gente vai dar uma aprofundada. Mas entendam que tudo que eu falar aqui só funciona se a parte anterior estiver bem mapeada. Senão não vai rolar, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida enquanto eu estou falando, vocês podem deixar aqui no chat e eu vou respondendo. E aí, depois eu vou pegar algumas de vocês aí para pegar sugestões de nichos, às vezes de clientes de vocês, se todo mundo, a maioria for social media, a gente pega alguns exemplos de clientes e tal, para tentar desenvolver cada estrutura na prática para vocês terem uma ideia. Tá? Mas vai ser um exercício aí em conjunto, beleza? Então, bora lá. Sugestão de estrutura 1 de legenda. Lembrando que, como que é basicamente a estrutura geral, né? Peraí, estrutura geral. A gente tem uma chamada inicial, aquela que gera desejo da pessoa clicar em ler mais. Deixa eu botar aqui. Aí a gente tem o desenvolvimento da legenda, que a gente vai ver mais a fundo dentro das estruturas. A gente finaliza com o CTA e hashtags, né? Então, a gente tem essa estrutura aqui. Essa chamada... Ai, gente, eu devia ter colocado aqui, peraí. Assim. Pronto. Não. Pronto. Então, a gente tem a chamada inicial, a gente desenvolve o nosso tema, a gente faz uma chamada para ação, mas uma chamada para ação com intenção. Então, eu não quero ver aluna minha falando, comenta, curte, compartilha e dê 2 piruetas, porque, na real, isso não funciona. Quando a CTA ela é feita com intenção, ou seja, o que eu quero dizer com intenção? A gente dá um motivo plausível para a pessoa fazer aquela ação que a gente está pedindo. Se a gente pede para ela compartilhar com uma amiga, a gente fala para ela compartilhar com uma amiga que ela se importa porque a gente acha que ela vai ajudar aquela amiga. Se a gente fala para ela salvar, é porque em algum momento da vida dela, ela vai precisar daquele checklist. Qual que é aquele momento que ela vai precisar daquele checklist? Então, você menciona o momento e fala para ela salvar. Ah, só comenta aí. Não, o comenta aí tem que ter um contexto, a pessoa tem que querer comentar. Senão, não funciona. Então, assim, clique no link da bio para mais informações. Tá, se você fez um contexto legal, despertou o desejo,
aí sim, esse ainda vai, sabe? Então, pensem nisso na hora que vocês forem desenvolver uma CTA, sabe? É pensar se realmente você está gerando desejo, vontade naquela pessoa de fazer, você está dando um motivo real para ela fazer o que você está pedindo. Senão é só mais um post, né? E assim, o passar o feed está muito rápido, está tudo muito dinâmico hoje em dia. Então, a gente precisa que as pessoas interajam, só que elas só vão interagir se a gente der um bom motivo. E, claro, se a gente conseguir fazer ela chegar até o CTA. Para ela chegar até o CTA, a gente tem que pensar nessas estruturas aqui e fazer uma chamada que intrigue ela, né? Que ela que ela queira clicar no ver mais, porque quando a gente tem um post do Instagram, a gente aparece a primeira linha e aí tem ali o ver mais, o ler mais e tal. Se a pessoa não clicar naquilo, gente, não adianta o seu conteúdo ser muito bom para baixo, porque ela não vai ler. Então, essa primeira frase é extremamente importante. Mais importante que qualquer outra coisa ali. Entende? Deixa eu desligar aqui o... deixa pra lá. Vou desligar o WhatsApp, mas deixa. Então, assim, pensem nessa estrutura geral, tá? É uma, digamos assim, uma macro. E aí, agora, a gente vai entrar dentro mesmo de algumas sugestões aí que a gente pode estar usando para desenvolvimento, tá? Sugestão de estrutura 1. Uma pergunta, ou seja, uma pergunta que faça a pessoa pensar ou refletir, ou uma frase contraintuitiva na primeira linha, ou seja, aquela que ela vai clicar em ler mais, levantando um dos problemas que você mapeou dela. Deixa eu só desligar os WhatsApps aqui, gente, senão não vai rolar. Desculpem. Então, voltando aqui. Uma pergunta, o que é uma pergunta contra... o que é uma pergunta, na verdade, uma pergunta, vocês sabem. O que é uma frase contraintuitiva? Eu usei, por exemplo, nos meus e-mails, e foi um dos e-mails que teve maior taxa de abertura, ser mãe e trabalhar é fácil. É uma frase contraintuitiva, né? O que quer dizer isso? Sai fora do senso comum, porque o que é o senso comum? Que ser mãe e trabalhar é difícil porque a gente tem que lidar com muitas coisas ao longo do dia. Dentro da área de nutrição, eu dei um exemplo, que é possível comer doce, emagrecer comendo doce é possível. Tipo assim, a pessoa olha e fala, hã? Né? Porque o que é normal? Você, para emagrecer, você tem que, ou então só emagreça comendo doce. E aí você discorre, porque qual que é o senso comum das pessoas? Que você tem que fazer uma dieta pobre em açúcar ou super restritiva para você conseguir emagrecer. Você pode começar uma frase, por exemplo, se for uma educadora parental, do tipo, bater no seu filho está certo. Aí você vai falar, o quê? E aí, durante o texto, ela vai falar, é o que os nossos pais achavam, e não sei o que achavam, era um conhecimento geral, isso aconteceu assim, 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 mas... E aí ela traz a opinião dela. Entende que são frases iniciais que você tem que gerar assim na pessoa, tipo, hã? E aí ela vai clicar no ver mais, nem que seja, porque lá no fundo ela tem uma vontade de discordar daquilo, né? E aí ela vai ler para ver se ela na real vai discordar ou então ela vai deixar um comentário mal criado para você. E aí no texto você mostra para ela que não era bem assim, né? Então você desenvolve todo o raciocínio. Então, esse que é o contexto de uma frase contraintuitiva. Ou então, você faz uma pergunta, pensando nos problemas que você mapeou. Então, assim,
deixa eu pensar aqui, pensando na social media. Gerenciar, fazer post e, sei lá, na área de saúde. Fazer post e cuidar dos seus pacientes está difícil? Ou falta tempo para gerenciar as suas redes sociais? Essa não é tão boa, é meio clichê. Mas dá para pensar em algumas coisas. Quando a gente seta um tema, dá para pensar em algumas coisas. E aí a gente faz uma pergunta. Também pode ser um levantamento de um erro que é constantemente cometido. Então, você fica postando diquinha no Instagram e não tem resultado? Ou então, será a frase contraintuitiva, será o fim das diquinhas? Agora, para quem é infoprodutor, tá todo mundo falando assim, será o fim dos lançamentos? Ou o jogo mudou, tá fazendo todo esse drama aí para despertar nas pessoas assim um senso de quê? E aí continuar discorrendo, tá? E aí a gente vai. O que normalmente as pessoas encontram de solução para esse problema que foi mapeado, ou então para esse erro que foi cometido, né? O que normalmente elas pensam quando elas cometem esse erro. E aí a gente explica para ela por que aquele jeito não funciona. O que você faz? Você dá uma plausibilidade, assim, antes de você explicar o seu jeito de fazer. Em vez de você falar, não, você está errado e o jeito certo é esse aqui, não, você está errado por causa disso, né? Mas aí você não vai falar para a pessoa que ela está errada porque ela é burra. Você vai falar para a pessoa que você entende que a culpa não é dela. A culpa é de qualquer outra pessoa. Qualquer outro sistema, qualquer coisa que ela é enganada, pobre vítima, coitada, e você apareceu para salvar ela da enganação. E aí você vem fazendo uma breve explicação, uma orientação de como esse problema pode ser resolvido segundo a sua metodologia, né? Ou então do seu cliente, ali, se você for social media, e faz um CTA, uma chamada para ação. Deixa eu... Acompanhando aí, gente? Faz sentido? Deixa eu abrir vocês aqui. Quem aí quer dar um nicho aí para a gente tentar formar uma estrutura dessa primeira legenda? Levanta a mãozinha aí. Vamos ver quem levanta a mão primeiro. Levanta a mão de reação do Zoom, né, gente? Não é levantar a mão assim, não, porque senão eu não consigo ver todo mundo. Uma de cada vez, gente. Bora lá, nichos. Carolina foi a primeira que apareceu aqui. Carol, você consegue falar? As coisas que eu me enfio, né? Ela vai me aparecer com um nicho cabuloso. Carol, você consegue falar? Oi, consigo sim. Diga. Nichos para social media, para empreendedor, por exemplo. A minha persona seria empreendedor. Tá. Me diz alguma coisa que você mapeou aí, algum problema, alguma coisa que você tem mapeado desse seu empreendedor aí. O maior problema do empreendedor hoje é que eu vejo a falta de tempo e de organização. Falta de tempo e organização. Você diz o quê? Para o negócio como um todo ou para as redes sociais? Para tudo. Para o negócio como um todo e para as redes sociais. Eu vejo muita gente perdida. Tá. Mas você resolve para ele o problema da rede social ou o problema do negócio dele como um todo? Da rede social. Então, é a rede social, né? Porque Sim. não adianta a gente fazer levantamento. Se você falasse para mim, não, eu trabalho com gestão de negócios. Eu ia falar, beleza, então a gente vai cuidar da parte da parte de gestão de negócios. Mas você cuida da rede social, então a gente vai falar de rede social. Porque esse é um grande erro que eu vejo em perfil de social media.
Social media ensinando o povo a se organizar. E, gente, o que isso tem a ver com o trabalho de vocês? Né? Assim, não faz sentido. Se você não oferece nada em relação a... Igual aquelas frases motivacionais que não acrescentem nada no seu trabalho, sabe? Então, foquem naqueles problemas que vocês podem... Trazer problemas que vocês podem resolver. Então, vamos lá. Ele não consegue se organizar com as redes sociais. Então, vamos pensar aqui, vamos lá, um brainstorm aí no chat. Alguém tem uma ideia de pergunta ou frase contraintuitiva que pode entrar aí? Exercício em conjunto, vamos lá. Bora lá, gente. Aproveitem para testar seus conhecimentos. Vou acreditar que a demora aqui é de lei. Pensem aí. Então, a gente vai fazer uma estrutura de legenda para a pessoa que não consegue... para a pessoa que não consegue se organizar para poder publicar frequentemente ou manter as redes sociais em dia. Esse é o tema que a gente vai setar. Falta de organização. Mas aí eu preciso que vocês escrevam no chat, tá? Porque se eu ficar abrindo... Já me veio uma cabeça, gente, mas eu queria... Você está com muito tempo para as redes sociais. Mal menos. Pode ser melhor. Produzir conteúdo é fácil, é uma opção. O que mais? Você não precisa se organizar para produzir conteúdo. Mais alguma coisa, gente? Vamos lá. Treinem, não tenham vergonha de errar, de falar. É a hora que vocês têm de errar, na vida real. Errar. Sete formas de perder clientes. É uma boa, Kemily, eu gostei bastante. Sete formas de perder clientes. Uma forma fácil, uma forma fácil de produzir conteúdo. Não é tão contraintuitivo, Lu. Não dedique tempo para produzir o seu conteúdo e veja o que aconteça. Chama atenção, mas não é contraintuitivo. Vou pegar aqui o que vocês... vou acrescentar uma aqui que me veio à cabeça, tá? Entra aí naquela que eu falei das mães lá também. Bora lá, então. Aí a gente tem aqui algumas frases iniciais aí, que legal. É a primeira frase, a gente também vai ter que ter um design ali, mas essa aqui é legenda, então a gente tem a primeira frase. E aí, a gente vai começar a desenvolver esse post, né? O que normalmente as pessoas encontram de solução e explicar por que não funciona. Então, vamos lá. Bora lá, o que vocês pensam aí? Podem mandar para mim aqui no chat, eu vou pensar aqui também.
Eu vou corresponder com essa primeira aqui, tá? Não, também não ficou legal. Vamos lá. Ó, fui aqui por um caminho, já vou ler o que vocês escreveram. Mas, ó, pensa comigo, produzir conteúdo é fácil. A produção de conteúdo em si não tem mistério. Mas o problema é que empreendedores tentam abraçar o mundo. Atender clientes, cuidado financeiro, cuidar de funcionário, conferir, não sei, estoque. E ainda tentar arrumar tempo para produzir o conteúdo. Porém, para... Continuemos aqui. É sério que você vai ficar piando? Ele quase não pia o dia inteiro. Não sei se é porque eu fico calada. Aí eu começo a falar, ele começa a piar. Porém, para... O que foi, Jack? Porém... Peraí, gente. Calma aí, deixa eu só botar o bichinho para lá, porque senão não vai rolar. Nath, ele não pode. Então vamos voltar lá. Eu estava contextualizando aqui, ó. Produzir conteúdo é fácil. A produção de conteúdo em si não tem mistério, mas o problema é que empreendedores tentam abraçar o mundo, atender clientes, cuidar do financeiro, cuidar. Porém, para suas redes sociais darem certo, é preciso ter constância e estratégia no trabalho que está sendo realizado. Frequência, sei lá, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui para mim. Mas não atrapalha a gente, deixa ele cantar. Ele só tira o meu raciocínio. Cuidar da família, ter lazer. Tá. Aí a gente passa aqui para a segunda etapa, né? Que a gente tem que tirar a culpa da pessoa, né? A gente não vai falar para ela que ela é a culpada. Então, como que a gente pode tirar a culpa dela? Bora lá, alguém tem uma ideia? Deixa eu ver o chat aqui. Ninguém, gente? Então, bora lá. A gente tem que tirar a culpa da pessoa, né? Ela não pode se sentir a fracassada, que ela não dá conta das coisas porque, enfim, porque ela é ruim naquilo. O que a gente pode falar para tirar a culpa de cima dela? Tipo, por outro lado,
Deixa eu pensar aqui. Mas é claro que gerir negócios... Não, peraí. Deixa eu pensar aqui. Produzir conteúdo é fácil. A produção de conteúdo em si não tem mistério, mas um problema é que empreendedores tentam abraçar o mundo. Atender clientes, cuidar de funcionários, conferir estoque, arrumar tempo para produzir conteúdo, porém, para as suas redes sociais darem certo, é preciso ter constância e estratégia no trabalho que está sendo realizado. De extrema importância que o empreendedor foque somente no seu negócio. Sim, mas agora a gente precisa tirar a culpa dele. Pode ser assim, eu entendo que o fluxo de caixa, não. Deixa eu refazer uma parte aqui, peraí, produzir conteúdo é fácil, produção... Não tem mistério em si, não tem mistério, mas o problema é que empreendedores tentam abraçar o mundo, atender clientes, cuidado financeiro. É comum que, ao termos nosso próprio negócio, a gente queira... Não, também não. Me enfiei num problema aqui, deixa eu pensar. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Não, na verdade, a gente pode fazer assim, ó. Já sei. A gente está nesse aqui, né? Produzir conteúdo é fácil. Seguindo uma metodologia, um passo a passo que vários perfis ensinam, é simples manter a produção. E seguir uma estratégia para ver seus resultados online aumentarem. Aí agora a gente vem aqui, ó, com o restante. Porém, se você não consegue ter resultados com suas redes sociais, a culpa não é sua. Afinal, aí a gente vem aqui, ó. Os empreendedores precisam se dedicar a diversas tarefas diariamente, como e aí realmente suas redes sociais ficam em segundo plano.
consequentemente, sem resultados. Melhorou, né? Aí, a gente vem aqui, ó. Organizar, a gente tem que dar uma solução para ele, né? Então, organizar sua agenda e deixar um espaço reservado para se dedicar às redes é uma opção. Porém, nesse caso, é preciso ver, na verdade, seria fazer conta. Não. Tá, peraí, já aqui, deixa eu ver o que está no chat. Aqui a Camille falou, é essencial que uma mente empreendedora esteja disposta a delegar funções, pois somos humanos e não damos conta de tudo. Isso pode entrar no nosso negócio na mão de por isso que eu posso te ajudar com isso, assim, a gente vai chegar lá. Então, nós temos até agora, produzir conteúdo é fácil, seguindo uma metodologia, um passo a passo, que vários perfis ensinam, é simples manter a produção em dia e seguir uma estratégia para ver seus resultados online aumentarem. Porém, se você não consegue ter resultados com as suas redes sociais, a culpa não é sua. Afinal, os empreendedores precisam se dedicar a diversas tarefas diariamente, como atender clientes, cuidado financeiro, cuidar de funcionários, conferir estoques, e aí realmente suas redes sociais ficam em segundo plano, consequentemente sem resultados. Organizar a sua agenda e deixar um espaço reservado para se dedicar às redes é uma opção. Mas se realmente o tempo anda escasso por aí, um profissional que trabalhe com gestão de redes sociais pode te ajudar. E aí aqui, gente, a gente pode entrar num breve descritivo de como poderia, de como que um social media poderia ajudar o cliente. Tipo assim, um profissional de gestão de redes sociais pode te ajudar, entendendo sobre o seu negócio, criando estratégias, auxiliando na produção de conteúdo, enfim, aquela coisa que vocês já sabem. E aí a gente vem para CTA. Deixa eu pensar aqui. CTA, aqui a gente pode fazer direto para o nosso trabalho, né? Afinal, a gente não deu um passo a passo, não deu, a gente fez ali mostrar para a pessoa que, de alguma forma, a gente pode estar ajudando. Por isso que é legal ter aqui um descritivo. Deixa eu escrever para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Mas, realmente, ele vai te ajudar a traçar estratégias efetivas para as suas redes sociais, manter seus conteúdos em dia, e aumentando, deixa eu pensar, vai te ajudar a traçar estratégias efetivas para as suas redes sociais. Ele vai, na verdade, ele vai. Peraí. Entender sobre o seu negócio, te ajudar a traçar estratégias efetivas nas redes sociais, aumentando seus resultados. Se tornando, assim, um investimento precioso
no seu negócio. Aí a gente vem para o CTA. Para saber mais como profissionais como podemos te ajudar a desenhar melhores estratégias ou então alguma outra coisa nesse sentido. Não. Como podemos te ajudar a... Deixa eu ver. Como podemos te ajudar a se livrar dessa... a ter mais resultado com o seu negócio no digital? Entre em contato pelo link da bio. Algo nesse sentido, tá? Você faz uma propaganda ali. Então, a gente passou aqui pelo passo a passo. Produzir conteúdo é fácil, seguindo uma metodologia, um passo a passo, ou seja, encontrar uma solução ali, vários perfis é simples, e seguir uma estratégia para ver se os resultados aumentarem. Porém, se você não consegue ter resultados com as suas redes sociais, a culpa não é sua. Afinal, empreendedores precisam se dedicar a tarefas. Não. Na verdade, aqui a gente teve uma breve... a gente inverteu um pouquinho, mas também está tudo bem, porque eu dei uma plausibilidade aqui, né, no final, tipo, eu expliquei o porquê não funciona, depois de tirar a culpa de cima dele. Mas está ok também. Aí a gente fez uma breve orientação do que como pode ser solucionado na sua metodologia e do seu cliente. Então, assim, organizar a sua agenda, deixar um espaço reservado para se dedicar às redes é uma opção. Mas se realmente o tempo anda escasso por aí, um profissional que trabalhe com gestão de redes sociais pode te ajudar. Ele vai entender sobre o seu negócio, te ajudar a traçar estratégias efetivas nas suas redes sociais, aumentando seus resultados, se tornando assim um investimento precioso. Ficou negócio 2 vezes. Vou botar ramo aqui. Não ficou muito bom, não, mas depois dá para pensar em outra palavra. Entender melhor sobre o seu ramo, te ajudar a traçar estratégias efetivas nas suas redes sociais, aumentando seus resultados, se tornando assim um investimento precioso no seu negócio. Para saber mais como podemos te ajudar a ter mais resultados com o seu negócio no digital, entre em contato pelo link da bio. Então, você montou ali uma estrutura, tá? Deixa eu ver aqui se vocês falaram alguma coisa, se a gente pode ir para a segunda. Bom, temos aí uma sugestão. Bora para a segunda. Levantar um problema e perguntar se a pessoa sofre com ele, ou afirmar que a pessoa sofre com ele e perguntar no final não é, ou algo semelhante. Explicar aí, a gente passa, isso aqui é a primeira frase, que é aquela frase chamativa. Aí depois a gente vai explicar o que causa esse problema. Se conseguir tirar a culpa da pessoa, melhor, que é o que a gente falou. A gente vai apresentar uma solução e fazer um CTA. Kemily, ele já está disponível para você, tá? Não, para quem não é do Mães Digitais, não. Ele fica disponível só dentro do Mães Digitais. Sugestão de estrutura 2. Bora lá. Indy que está com a mão levantada deve estar até dormente. Diga lá um nicho, Indy. Você está muda. Perdão. Engenharia. Porra, mas peraí. Engenharia contextualiza. Tá, vou contextualizar. Uma empresa que constrói casas mesmo, residenciais. Uma construtora, por assim dizer, que constrói casas residenciais médio padrão. Melhorou. E aí as dores... Desde engenharia para uma construtora que constrói casa de médio padrão, tipo... porque está dentro, né? A construção civil está dentro de uma das partes da engenharia.
Sim, E, mas por exemplo, as maiores dores que eu vejo nesse público é dinheiro, né, para conseguir o financiamento, dúvidas sobre orçamento, materiais que compra. Outra dor muito grande é como confiar na equipe, como contratar, porque às vezes não conhece. Então, seriam algumas dores. Deixa eu levantar algumas coisas aqui para você também, tá? Isso aí você pode anotar que a gente tem quando a gente pensa em construir, a gente tem algumas questões. Falo isso por experiência própria. Normalmente a pessoa tem duas possibilidades, né? Três, vai. Ela pode contratar o pedreiro, né? E mandar o pedreiro fazer. E aí, obviamente, o que custa? É mais barato? É mais barato. O que pode custar a ela o pedreiro construir? Né? Dor de cabeça. Porque a pessoa, geralmente, ela não tem todos os conhecimentos necessários, ela vai ter que ficar se desgastando indo em obra o tempo inteiro e tal. E aí a gente já tem um porquê do contratar uma construtora. Ela vai ter alguém para lidar com toda a equipe. Porque se ela tem, por exemplo, só um pedreiro, ela vai ter que ir para a loja de material, ela vai ter que comprar tudo. Então, assim, é um desgaste muito grande, né? De obra, que normalmente é um desgaste independente do como você vai fazer. Mas lidar diretamente com o pedreiro já é um problema. E aí você contrata tudo ali separado, mas você acaba gastando menos, beleza. Aí você tem uma segunda opção, que é você contratar um empreiteiro. Mas, às vezes, ali, o empreiteiro também, né? Você não tem uma engenharia ali junto com ele, você não tem um respaldo daqueles profissionais, o arquiteto te entregou uma planta, você vai entregar aquilo lá e pode ser que dê BO também. Quando você tem uma construtora, a construtora, o papel principal da construtora é tirar a sua dor de cabeça. Né? Qual que é a ideia? Não é você sempre vai dar, mas assim é você tirar o papel da pessoa de precisar ficar indo lá cobrar pedreiro, se chegou na hora, se não saiu. E aí entra em algumas questões que aí depende do contrato da construtora, mas isso é importante você saber e você pode fazer esse levantamento também, tá? Tem construtora que fecha contrato com o preço tipo um pacote fechado. Então, por exemplo, se eu fechei um contrato hoje de X mil reais para eu fazer a minha obra, se o cimento subir 100% até o final, eles vão garantir o preço do cimento no valor que eu fechei o contrato. Algumas sim, outras não. Mas por que isso é interessante? Atualmente, o valor dos materiais de construção estão oscilando demais e estão subindo muito. Então, às vezes, você garantir com uma construtora o preço, né, original, assim, o preço que está no momento, pode ser que seja uma boa opção. Mas eu abordaria muito assim, a questão de tirar da cabeça da pessoa o fato de querer lidar direto com o pedreiro. Sem ofender os pedreiros, obviamente, mas é um caminho que a gente pode estar seguindo. Tá? Não sei se você já tinha pensado em relação a isso. Estou falando, não é porque eu tenho um conhecimento profundo no nicho, não, é porque eu vou começar a construir. Então, a gente anda em muita construtora, muito empreiteiro, e tem vários tipos de negociação. Então, é interessante saber até como a sua construtora está fazendo. E tem depois, se você quiser olhar de referência, tem uma construtora aqui de São Carlos, a TG, que eles estavam publicando alguns conteúdos legais também. Que eu acho que vale a pena dar uma... TG Construções, que vale a pena dar uma olhada. Não sei se continuam, mas eles estavam indo bem por essa área aí. Tá bom. Tá? Obrigada, Nath. Então, levantar um problema ou perguntar se a pessoa sofre com ele. Aqui, a gente pode ter dois caminhos quando a gente pensa numa construtora. A gente pode, por exemplo, ir por essa parte de solucionar das dúvidas que a pessoa tem antes da obra, ou tipo alguma coisa corriqueira durante a obra mesmo, né? Tipo,
Não sei, agora não me vem à cabeça. Só me explica o que você está querendo dizer com isso, que às vezes eu Eu tô choveu, querendo por achar, exemplo. eu tô querendo achar, tipo, algum problema, assim, ou em relação a acabamento, ou em relação, assim, a obra em si, ou então um problema geral da pessoa. Se você quiser levantar um, levanta um aí e a gente segue. Tipo, para a gente fazer essa primeira parte aqui, de levantar um problema e perguntar se a pessoa sofre com ele, ou afirmar que a persona sofre com ele e perguntar no final não é, ou algo semelhante. Deixa eu pensar. Um problema, eu até já desenhei essa persona mesmo, peraí. Deixa eu só pegar aqui. Se alguém tiver aí sugestões também, meninas, podem falar no chat. Um problema, projeto. Tem gente que ainda acha que dá para construir sem projeto, sem ter um projeto definido. A construtora, no caso, ela já faz com Isso. um projeto. Pensando naquilo que você me falou, que a construtora ela já faz o pacote todo, entendeu? Ela já faz o projeto, tem a equipe já com tudo incluso. Mas já não é um problema, é que nessa proposta aqui é um problema que seja claro para ela. Eu acho que ela não ter um projeto não é um ponto claro para ela. Tipo assim, já que ela acha que ela consegue construir sem o projeto. Pode ser algo assim, para você obra é sinônimo de dor de cabeça, não é? Tipo, ela pode ser um caminho. Ó, aí pode ser, ó. Vamos pensar numa. Eu não vou escrever tudo com você, não, porque senão, se eu for escrever para todas as legendas, a gente vai ficar aqui 50 horas. Mas olha a linha de raciocínio. Para você, obra é sinônimo de dor de cabeça, não é? Você pensa assim porque não está... pode pensar em tudo que envolve uma construção, como projeto, pedreiro, eletricista, acabamento, blá, 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 blá. Você pensa, deixa eu pensar, explicar... Você se sente dessa forma ou você pensa assim porque pensa que vai ter que lidar com e o preço dos materiais que sobem e todo o desgaste que você vai ter que ter com a equipe e tal. Mas não precisa ser dessa forma. Quando você contrata uma construtora, você pode... você garante que a gente lide com todos os imprevistos, que a gente faça as contratações de funcionários, que a gente faça, juntamente com você, em locais indicados, ou algo assim, a compra de todos os materiais, você tem um prazo estipulado, a gente te ajuda com a negociação da Caixa Econômica, com o processo na prefeitura, tudo que envolve a obra, que a pessoa, assim, você não vai detalhar aqui, coisas muito minuciosas que talvez só o construtor vai saber, mas o que na cabeça da pessoa em relação à obra dá um bug geral, que é a questão da Caixa Econômica, de como que saca o fundo do FGTS para poder fazer o negócio lá e tal. Você pode fazer um post também só sobre fundo de FGTS, de como que funciona essa questão de saque do fundo do FGTS, quem pode, quem não pode, também são outros posts que podem entrar em outras estruturas. Mas... E aí você explica, né? No caso aqui não tem uma culpa, mas você explica para ela que a causa desse problema é a falta de conhecimento dela. Que se ela tiver ali uma empresa especializada, com funcionários que já estão acostumados a trabalhar juntos, e alguém para cuidar daquilo, ela não precisa ter dor de cabeça. Né? E aí você faz o CTA de fazer uma chamada para entender melhor como que funciona e tudo mais. Da corretora, Camila, é a mesma coisa.
né? A corretora, quando a gente fala de uma corretora de imóveis, a gente pode abordar as mesmas questões do problema que ela pode ter negociando diretamente com um proprietário. Os golpes que ela pode cair, você pode pegar reportagens fazer essa pesquisa, reportagens aí de golpes que as pessoas caíram, ou então de ciladas, coisas que aconteceram, e que às vezes um corretor de imóveis vai estar ali auxiliando melhor, fazendo intermédio. Então, é uma possibilidade ali também, né? Deixar claro que o corretor, ele não é só uma figura para te apresentar. Fora que ele vai ter várias opções para te apresentar, né? E não só, às vezes, aquela ali que a pessoa viu. Então, dá para seguir essa mesma linha aí também. Clareou aí as ideias, Índia? Com certeza, anotado. Obrigada. Camille também ali. Beleza. Pegaram aí, gente? Deu para clarear as ideias? Deixa eu ver a carinha de vocês aí. Beleza. Então, bora lá. Então, a gente clareou aí a sugestão de estrutura 3. Estrutura 2. Estrutura 3, conte uma história. Então, assim, aqui é quando a gente tem aquela pessoa por trás da marca, né? O empreendedor, pode ser a própria social media, o infoprodutor, até mesmo se for uma marca, mas alguma história dentro da marca, né? E aí, o que a gente pode trazer aqui? É legal a gente ter um banco de histórias. O que é um banco de histórias? A gente pensar, e aí a gente tem que perguntar para o nosso cliente, histórias que fizeram parte da construção da empresa, da vida dele, de como ele chegou lá, né? Eu faço isso, por exemplo, na Jornada Mães do Futuro, eu conto várias histórias ao longo da jornada, tem algumas também no meu conteúdo, mas, por exemplo, uma que vai sair no meu feed em breve, que já está ali no meu planejamento, é a história daquela cliente que ela falou para mim que eu basicamente rasguei o dinheiro dela e que o trabalho foi péssimo, tipo, com essas palavras, basicamente. E aí, deixa eu até ver, depois eu dou uma olhada lá. Mas eu peguei a frase impactante do tipo assim, você rasgou meu dinheiro, você jogou meu dinheiro no lixo, eu ouvi isso de uma cliente, eu já ouvi isso de uma cliente. Então, assim, se eu falar, você jogou o meu dinheiro no lixo, eu já ouvi isso de uma cliente, cara, é algo que as pessoas teriam curiosidade de, tipo, saber qual foi o contexto daquilo ali, especialmente as minhas alunas e as pessoas que fazem atendimento online, que são a minha persona hoje, né? E que podem estar lidando com isso também. E aí, o que a gente faz aqui? A gente mostra um problema que a gente teve que superar, então, assim, a gente conta um pedacinho ali daquela história. A gente conta os impactos que esse problema causava ou que esse problema causou, como que você resolveu esse problema, como que a situação é hoje, e aí pergunta se as pessoas se identificam e peça que elas compartilhem situações que elas também viveram. Então, às vezes, a gente fala assim, tinha alguém que tinha me pedido nicho de maternidade. Eu vou ser bem sincera com vocês, não sei nem se não sei se foi Rebeca que me pediu, porque eu nunca sei se é a mesma Rebeca de lá. Mas, gente, nicho de maternidade é assim, é a mesma coisa que a Indy falar para mim engenharia. Porque nicho de maternidade, é maternidade, mas você é consultora de amamentação, mas você é psicóloga infantil, mas você é uma fisioterapeuta de, não sei, gestante, você, sei lá, sabe, você ensina empreendedorismo para mães, é uma coisa muito ampla. Então, assim, maternidade, acho que pode ser até se a gente pensar na parte de negócios, é como se fosse um mercado, é tipo o marketing digital. Só que dentro disso, a gente tem várias especificações, diversas áreas que podem ser trabalhadas. Então, maternidade é muito ampla, a gente precisa entender que ramo
de trabalho, né, que tá tendo ali dentro, qual nicho mais especificamente. Mas se a gente falar assim, é uma influenciadora materna, uma pessoa que vende, vamos lá, influenciadora que está vendendo curso ali de afiliados e tal. Beleza. Uma frase impactante da história que as pessoas nem imaginavam. Tipo assim, eu fui demitida no meio da licença maternidade. Tipo assim, cara, não é normal uma pessoa ser demitida no meio da licença maternidade, né? Porque é algo que não pode acontecer. Aí você fala como você teve que superar. Não, porque eu tive que lidar com isso, meu filho era muito pequeno, meu chefe era um sem noção, e blá, 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 e aí você conta. Os impactos que teve na sua vida. Foi quando eu comecei a ter problema financeiro, e aí eu tive que procurar advogado e pagar advogado para correr atrás dos meus direitos, e nananã, até que você encontrou uma solução. Enquanto o processo corria em juízo, você arrumou um curso para você fazer, e agora é diferente, você está ganhando milhões de reais por mês. Aí você pergunta se as pessoas se identificam, se alguém já passou por isso, se alguém já foi demitida durante ou após a licença maternidade, ou quando descobriu que está grávida. É o tipo de tema que, quando a gente conta uma história no final, o povo adora uma história, o povo adora novela, brasileiro adora novela, adora falar da vida dos outros, adora fofocar, adora dar opinião. Então, quando você conta a história e você pede uma opinião da pessoa, a pessoa tende a querer compartilhar, né? A gente pode falar aqui de amamentação. Se for uma pessoa que atende, por exemplo, consultora de amamentação, ela pode contar não necessariamente uma história dela, mas ela pode contar uma história de uma paciente. Então, assim, quem trabalha na área da saúde pode trazer inúmeras histórias aqui de pacientes. Inclusive, mostrar como que agora é diferente com a solução que ela deu para essa paciente. Por quê? Porque alguma pessoa que lê aquela história pode se identificar, pode se ver no mesmo problema e pode falar, essa pessoa pode me ajudar. Então, assim, não é necessariamente uma história do negócio, tá? Pode ser, como também pode ser história de clientes, pacientes. Quem é social media, aquele cliente que não conseguia vender nada e que você conseguiu mudar o jogo e que agora está dando super certo no digital e está enchendo a carteira de clientes e por aí vai. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Eu fui mais grata. Nossa Senhora. Deu para entender aí essa parte da história? Ficou claro aí para vocês? Beleza. Deixa eu ver que horas são aqui. E aí a gente tem uma última, que é uma estrutura de aproximação, do tipo, eu entendo como você está se sentindo, né? É um post mais sentimental, que, por exemplo, sei lá, uma psicóloga, e a gente vai falar de depressão pós-parto. A gente pode puxar ali algumas questões, sim, um post empático, Iane. A gente pode puxar ali algumas questões de... Deixa eu ver. Deixa eu pensar num exemplo mais... Vai, alguém fala um nicho aí, gente. Pode falar no chat mesmo, vai? Para a gente fazer esse último exemplo. Uma de cada vez, gente. Senão eu não consigo ver tanta mensagem subindo aqui no chat. Corretor. A Câmara está no corretor de imóveis. Corretora. Corretora de imóveis ou de seguros? De saúde? Corretora de quê? De imóveis, tá? Contador.
Eu vou pegar o exemplo do contador, porque o contador já me veio a cabeça de cara, o da corretora. Fisioterapeuta especialista em feridas, isso existe, gente? Tá, vamos... Eu vou pegar aqui do contador, tá? Suas finanças... Vamos lá, deixa eu pensar. Não, vou botar assim. Você não tem... Não, peraí. Está uma zona e parece que você vive enxugando o gelo quando o assunto com C cedilha, eu não sei de onde eu tirei, né? Quando o assunto é fluxo de caixa, eu te entendo. É realmente bem difícil a gente conseguir lidar com todas as demandas de um negócio. Funcionários, aí entra todo aquele blá blá blá. A gente dá um exemplo aqui de coisas que os empreendedores têm que lidar. Porém, o problema é que o financeiro é como se fosse o coração da sua empresa. Se ele não flui, se ele está desorganizado e você não faz ideia do quanto ganha, versus quanto gasta mensalmente, por mais que todo o resto funcione, você pode entrar nas estatísticas dos X% de empresas que fecham nos primeiros anos aqui no Brasil. Aí vocês buscam lá porque existe um percentual que boa parte das empresas não passam dos primeiros 5 anos de construção, né? Aí vocês continuam assim. Eu já tive inúmeros clientes que chegaram até mim com uma verdadeira zona, precisando de ajuda e blá, blá, blá. Mas com a metodologia aqui que a gente utiliza aqui na empresa e tal, a gente consegue não só tá cuidando da parte contábil, como gerar nota, gerar imposto e tal, como também auxiliar os nossos clientes numa organização financeira, para que ele consiga entender para onde que o dinheiro está indo, quanto de dinheiro está entrando, como que funciona um fluxo de caixa, assim, assim, assim. Quer saber mais como que funciona o nosso atendimento? Entre em contato com a gente pelo link da bio, blá, blá, blá. Então, o que a gente fez aqui? Desperte a empatia, eu entendo como você está se sentindo. Acendeu uma luz amarela, do tipo assim, você está assim, beleza, mas olha, isso pode te causar problema. Mas eu posso te ajudar. Viu? Acho que funcionou para mais de uma o contador aí, né? A Alessandra, a Patrícia também. E aí a gente faz o CTA para entrar em contato pelo link da bio. Então, tem essas questões, né? Aí a gente vai entrar em X erros, por exemplo, tem todos aqueles temas, X erros que as pessoas cometem na sua contabilidade, X erros que as pessoas cometem quando o assunto é rescisão de funcionário.
Sempre tem erro, gente. Geralmente, o financeiro de empresas, principalmente de pequenos empreendedores, empresas pequenas, é uma zona. Por mais que, assim, seja o básico, por mais que a gente seja óbvio que o básico é você ver o que está entrando, ver o que está saindo e tal, na prática o negócio não funciona assim, da maioria das empresas. Então, é algo a se pegar, né? E aí a gente tem que pensar que os profissionais, eles precisam ter seus diferenciais. Então, por que um contador, além de fazer toda a parte básica que ele tem que fazer, o que seria, às vezes, um diferencial? É ele ajudar também nessa organização, nessa conscientização financeira. Entregar, o cliente entrou, ele entrega uma planilha para ela de controle de caixa, ensina ela como que usa, né, para ter o controle ali bonitinho. Então, assim, são essas ideias, às vezes, esses insights, que quando a gente recebe um cliente, a gente pode estar dando para ele também, sabe? Às vezes, a gente pode ser a persona dele, então a gente pensar ali, se colocar no lugar da pessoa, né, de que estaria precisando, quais são as questões, fazer uma busca no Google bem feita, no YouTube, enfim. Clareou a mente aí para vocês? E é o que eu falei para vocês. É claro que isso aqui só funciona se a gente tiver um bom mapeamento, se a gente tiver as ideias de tema, se a gente souber como que constrói um post, como que a gente pode trazer a estrutura desse post, não só da legenda, mas como que vai ser a cara dele, sabe? Qual que vai ser o esqueleto dele, além da legenda. E aí, emendando, é basicamente o que eu ensino para vocês dentro do laboratório de posts, que é o desafio de 14 dias. Eu não sei se vocês viram. Segunda-feira começa, na verdade, a gente começa no domingo, porque o primeiro, eu sei que tem várias inscritas aqui já, pelo nome de vocês. Mas o que é o laboratório de posts? Qual que é a ideia dele, né? Mesmo para quem não faz parte do Mães Digitais, é entender como que funciona a organização de um perfil do Instagram, como que a gente deixa ele com uma cara mais apresentável e como que a gente faz posts relevantes para aquele perfil, quais estruturas a gente pode usar para diferenciar e não ficar sempre a mesma coisa com a mesma cara. E a gente não precisa ficar dependendo de reels, né? De tipo, reels para lá, reels para cá, porque agora tem que ser vídeo e tal, não. O que eu falei hoje para uma menina que falou que eu estou desistindo da rede social. Gente, hoje é muita inocência você achar que você vai conseguir construir um negócio, conseguir clientes, encher carteira de clientes, simplesmente fazendo bons conteúdos no Instagram. Simplesmente postar não vai resolver. O que você precisa fazer? Organizou o perfil, você tem bons conteúdos, conteúdos que despertam desejo. Se vocês repararem, todas as legendas, elas não dão só diquinha. Elas podem dar diquinha? Pode dar diquinha, mas essa diquinha, ela vai ligar de alguma forma com o seu trabalho. Não é diquinha por diquinha. Tudo tem que ter uma relação com o que você pode entregar. Certo? E aí, quando você tem isso bem estruturado, o que você vai fazer? Você tem dois caminhos. O ideal é que você siga os dois. Você não tem dinheiro para investir em tráfego, você vai prospectar cliente. Então, independente da sua área. Beleza, eu tenho dinheiro para investir em tráfego, e a gente tem que ter o bom senso. Uma coisa é uma social media prospectar, outra coisa é uma médica ficar procurando paciente no Instagram, né, gente? Também não é assim. Obviamente, a médica ela vai ter que fazer tráfego. Mas quando a gente fala de prestação de serviço, que a gente está começando no marketing, seja no suporte, no atendimento, no design, na produção de cartão virtual, como social media, no gerenciamento de redes sociais, a gente vai organizar o nosso perfil e a gente vai prospectar. A gente não vai fazer assim, venham clientes, caiam do céu, entendeu? Não é isso. Então, a gente vai prospectar. Só que não adianta prospectar. Você vai perder tempo. Se você começar a prospecção
e o seu perfil estiver um caos. Porque você vai prospectar, a pessoa vai falar, deixa eu ir olhar lá de quem se trata. Ela chega no seu perfil e tá ruim o negócio. Ou seja, você não vai fechar. Nath, e o tráfego? Eu recomendo fazer tráfego. Se você tiver ali o mínimo de dinheiro para investir, você conseguir pensar, você observar posts seus que deram certo no orgânico, você pega aquele post e impulsiona ele pelo botão lá turbinar. O Instagram dá R$30 aí normalmente para as contas que nunca fizeram impulsionamento. Então, você pode fazer um teste. Depois você vai precisar colocar seu cartão lá e prestar atenção nas configurações, o que você está colocando lá, pelo amor de Deus, para não sair queimando dinheiro à toa. Só que o tráfego também não faz milagre. O tráfego precisa de uma estrutura. E é isso que o laboratório de posts traz. Ele te ensina os formatos de conteúdos que são interessantes, como que você busca o conteúdo, como que você arruma a casinha, como a Camille falou primeiro, dá ali as introduções iniciais do Canva para você estar desenvolvendo os seus primeiros designs. E aí a gente tem 14 dias de conteúdo para você ter 14 posts relevantes no seu perfil e começar a fazer a sua prospecção. Natasha, acabou os 14 dias de conteúdo, o que eu faço? Você vai começar o ciclo todo de novo. Né? Porque 14 conteúdos para baixo já tem muita linha para baixo. E aí você só vai renovando os formatos e você vai encontrando ali os melhores temas, inclusive tem aula para te ensinar os temas. As inscrições estão abertas. A última vez que eu comercializei o laboratório de posts foi 247. Tem histórico lá, até nos meus destaques, que não me deixam mentir. E ele não tinha nem metade do conteúdo que tinha hoje. Era basicamente só sobre conteúdo. Não tinha uma organização geral do perfil e tal. As meninas adoraram. Foi mesmo 247, foi um investimento que valeu a pena. Eu coloquei 97 porque quando eu lancei o Mães Digitais, tiveram várias meninas que falaram, Nath, eu queria muito, mas eu não consigo me inscrever, não tenho condição e tal. Então, gente, R$97, R$ 9,70 por mês, se você quiser parcelar aí em 12 vezes. Se inscrevam, por mais que só comece no sábado, se inscrevam. Quem ainda não se inscreveu, mesmo quem é minha aluna, Nath, sou aluna do Mães Digitais, vale a pena? Vale. Tati foi uma que fez o laboratório. Cadê Tati? Tati, parece aí. Tati foi uma que fez o laboratório porque a turma 1 teve acesso ao laboratório, só que era uma versão um pouco mais antiga, essa versão agora ela vai ser atualizada, e não foi uma versão que foi dia após dia num grupo, né? Ela teve acesso a todos os conteúdos de uma vez, e não tinha aquela coisa do vamos fazer em grupo, porque o vamos fazer em grupo é algo que ajuda demais para a gente se colocar em movimento e não procrastinar. Tá bom? Então, quem não se inscreveu e tiver interesse, o link está lá nos grupos. Não deixem de se inscrever, o laboratório está valendo muito a pena mesmo. Além disso, você ganha vários templates editáveis de Canva, você ganha um curso de Canva. O que mais que tem de bônus lá? Não lembro, a pessoa já esqueceu. Mas, enfim, só pelo desafio já estaria valendo a pena, fora todos os bônus que tem, que está realmente demais, tá? Então, meninas, beijo para vocês, obrigada por quem ficou. Espero que vocês tenham gostado. A partir dessa semana, o Mãe Tá On tá de volta. Acredito que toda sexta-feira a gente vai ter aulas aí. Quem já está inscrita no laboratório de posts, não deixem de arrumar a casinha, quem aí não arrumou ainda. E vida que segue. Tá? E eu espero vocês lá. Não deixem de se inscrever. Essa aula fica salva no curso? Fica salva sim, Indy. Tranquilo. Tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima.